O nome era realmente muito conhecido e pertencia ao sócio majoritário da segunda maior firma bancária privada da cidade de Londres. O que poderia ter acontecido para deixar um dos principais cidadãos da grande metrópole nesse estado lastimável? Aguardamos cheios de curiosidade até que, com grande esforço, ele se preparou para contar sua história. Sinto que o tempo é precioso, disse, e é por isso que corri para cá quando o inspetor de polícia sugeriu que deveria procurar obter sua cooperação. Vim para a rua Baker de metrô e de lá a pé, correndo, pois vi que os carros estavam indo muito devagar com toda essa neve. É por isso que fiquei sem um fôlego, pois sou um homem que não faz nenhum exercício. Estou me sentindo melhor agora e lhe vou dar os fatos mais resumida e claramente possível. Os senhores naturalmente sabem que o sucesso de uma firma bancária depende tanto de nossa habilidade em encontrar investimentos remunerativos para nossos fundos, quanto da capacidade de aumentar nossos conhecimentos e o número de nossos depositantes. Uma das formas mais lucrativas de investir dinheiro é em forma de empréstimo quando as garantias são inquestionáveis. Temos feito muito nesse campo nos últimos anos e há muitas famílias nobres a quem temos emprestado grandes quantias, usando como garantia seus quadros, bibliotecas ou prataria. Ontem pela manhã estava sentado em meu escritório no banco quando um dos empregados trouxe um cartão. Tive um sobressalto quando vi o nome, pois era... Bem, talvez mesmo para os senhores seja melhor dizer somente que era um nome conhecido no mundo inteiro, um dos nomes mais altos, mais nobres, mais exaltados da Inglaterra. Fiquei assombrado com tanta honra e quando ele entrou, tentei expressar meus sentimentos, mas ele começou logo a falar de negócios com o ar de quem se quer livrar rapidamente de uma tarefa desagradável. Senhor Holder, disse, fui informado que o senhor tem o costume de emprestar dinheiro. A firma faz isso quando a garantia é boa, respondi. É absolutamente essencial para mim, disse, conseguir 50.000 libras imediatamente. Poderia, claro, obter essa soma insignificante com meus amigos, mas prefiro que seja um negócio e tratar desse negócio eu mesmo. Em minha posição, o senhor há de compreender que não convém uma pessoa ficar devendo favores a ninguém. Por quanto tempo, se me permite perguntar, vai precisar dessa quantia? Perguntei. Na próxima segunda-feira devo receber uma grande quantia que me é devida e certamente lhe pagarei então o que me adiantar agora e mais os juros que achar de direito cobrar. Mas é absolutamente essencial que eu tenha esse dinheiro imediatamente. Teria o maior prazer de adiantar-lhe essa quantia do meu próprio bolso, sem mais dizer, eu disse, se não fosse um pouco acima de meu alcance,
Por outro lado, se for fazer isso em nome da firma, para ser justo com meu sócio, devo insistir que, mesmo em seu caso, todas as precauções comerciais sejam tomadas. Prefiro 1000 vezes que seja assim, disse, levantando uma caixa de couro preto quadrada que depositara ao lado da cadeira. Sem dúvida, já ouviu falar da coroa de berilos? Um dos bens públicos mais preciosos do império, observei. Exatamente. Abri o estojo e dentro, engastada em veludo macio cor de carne, repousava a magnífica joia a que se referia. São 39 berilos enormes, disse, e o preço do trabalho em ouro é incalculável. A avaliação mais baixa é o dobro do que lhe pedi. Estou pronto a lhe deixar a coroa em garantia. Peguei o precioso estojo em minhas mãos e olhei um tanto perplexo da coroa para meu ilustre cliente. Duvida de seu valor? Perguntou. De maneira nenhuma. Duvido somente. Se é correto deixá-la aqui, pode ficar descansado quanto a isso. Nunca faria uma coisa dessas se não tivesse certeza absoluta de que dentro de 4 dias posso reavê-la. É simplesmente uma questão de tempo. A garantia é suficiente? Amplamente. O senhor compreende, Sr. Holder, que lhe estou dando uma grande prova da confiança que deposito no senhor, com bases em tudo que me disserá a seu respeito. Confio no senhor não só para ser discreto e não dizer uma só palavra sobre esse negócio, como também para cercar essa coroa com todas as possíveis precauções, pois é desnecessário dizer que causaria um enorme escândalo público se alguma coisa acontecesse com ela. Qualquer dano seria tão grave quanto sua perda total, pois não há no mundo inteiro berilos iguais a esses e seria totalmente impossível substituí-los. Vou deixá-la com o senhor, entretanto, com toda a confiança, e virei buscá-la pessoalmente segunda-feira de manhã. Vendo que meu cliente estava ansioso para ir, nada mais disse, chamei o caixa e lhe dei ordem para que pagasse a quantia de 50.000 libras em notas de 1.000. Quando fiquei novamente sozinho com o precioso estojo à minha frente, não pude deixar de pensar com algum receio na imensa responsabilidade que representava para mim. Não havia dúvida que, já que se tratava de um bem nacional, haveria um escândalo horrível se acontecesse qualquer coisa com a joia. Cheguei a me arrepender de haver consentido em ficar com ela. Era tarde demais, no entanto, para mudar de ideia. Tranquei o estojo em meu cofre pessoal e voltei a meu trabalho. Quando terminou o dia, achei que seria imprudente deixar uma coisa tão preciosa no escritório. Cofres de banqueiro já haviam sido arrombados no passado, por que não aconteceria o mesmo com o meu? Se isso acontecesse, em que posição terrível iria me encontrar? Decidi, por conseguinte, que nos próximos dias iria carregar o estojo comigo de um lado para o outro, de modo que nunca ficasse longe de meus olhos. Tendo resolvido isso, chamei um carro e fui para minha casa em Stria Finn, carregando a joia comigo.
Só respirei livremente quando levei ela para meus aposentos e a tranquei em uma gaveta no meu quarto de vestir. Agora preciso dizer algo sobre minha casa, Sr. Holmes, pois quero que compreenda bem a situação. Meu empregado e meu lacaio dormem fora de casa e podem ser postos de lado completamente. Tenho 3 empregadas que comigo há muitos anos estão e que são de absoluta confiança. Uma outra, Leroy Parr, só trabalha para mim há alguns meses, muito bonita e tem atraído muitos admiradores que às vezes ficam rondando a casa. É o único defeito que encontrei nela, mas acredito que seja uma boa moça em todos os respeitos. Isso é quanto aos empregados. Minha família em si é tão pequena que não levará muito tempo para descrevê-la. Sou viúvo e tenho um filho único, Arthur. Ele tem sido um desgosto para mim, Sr. Holmes, um grande desgosto. Não tenho dúvidas de que a culpa é minha. Todos dizem que eu o estraguei. É muito provável que seja verdade. Quando minha querida esposa faleceu, senti que ele era tudo o que me restava para amar. Não suportava ver o sorriso desaparecer de seu rosto nem por um instante. Nunca lhe neguei coisa alguma. Talvez tivesse sido melhor para nós dois se eu tivesse sido mais rigoroso, mas só queria o bem dele. Naturalmente, minha intenção era que ele herdasse meu negócio, mas não tinha inclinação para isso. Era muito instável, muito aloucado e, para dizer a verdade, não podia confiar grandes quantias de dinheiro a ele. Quando era ainda muito jovem, tornou-se sócio de um clube muito aristocrático, onde, com suas maneiras encantadoras, logo ficou íntimo de homens com muito dinheiro e hábitos extravagantes. Aprendeu a jogar cartas com paradas muito altas e apostar em cavalos até que teve que vir a mim repetidas vezes implorando que eu adiantasse algum dinheiro em sua mesada para pagar as dívidas de jogo. Tentou mais de uma vez largar a companhia perigosa dessas pessoas, mas todas as vezes a influência de seu amigo Lord George Bunwell foi forte bastante para trazê-lo de volta. E na verdade não me espanto de que um homem como Lord George Bunwell tivesse tanta influência sobre ele, pois o trouxe muitas vezes à minha casa e vi que eu mesmo mal podia resistir à fascinação dele. É mais velho que Arthur, um homem vivido que já foi a toda parte, já viu tudo e fez tudo de conversa brilhante e grande beleza pessoal. No entanto, quando penso nele friamente, longe da magia de sua presença, tenho a certeza, observando sua maneira cínica de falar e a expressão que às vezes vejo em seus olhos, que é um homem em quem não se pode confiar. É isso que penso e minha querida Mary também, com sua intuição feminina. Só falta descrever Mary. É minha sobrinha, mas quando meu irmão faleceu há 5 anos e a deixou sozinha no mundo, eu a adotei e desde então a considero
Minha filha é um raio de sol em minha casa, doce, meiga, linda, uma excelente dona de casa, tudo o que se pode querer em uma mulher. É meu braço direito, não sei o que faria sem ela. Em uma coisa jamais me contrariou. Já 2 vezes meu rapaz a pediu em casamento, pois gosta muito dela, mas das 2 ela o recusou. Acho que se há alguém que poderia botá-lo no bom caminho é ela, e que o casamento poderia mudar o curso de sua vida, mas agora, meu Deus, é tarde demais, tarde demais. Agora, Sr. Holmes, o senhor conhece as pessoas que moram em minha casa e posso continuar a minha triste história. Quando estávamos tomando café na sala aquela noite após o jantar, contei a Arthur e Mary o que me havia acontecido e que o tesouro precioso estava naquele momento sob nosso teto, suprimindo apenas o nome de meu cliente, Lucy Parr, que servir o café havia deixado a sala, tenho certeza, mas não posso jurar que a porta estivesse fechada. Mary e Arthur ficaram muito interessados e quiseram ver a famosa coroa, mas achei melhor não mexer nela. Onde a botou? Perguntou Arthur. Em uma gaveta, em meu quarto de vestir. Bem, espero que não haja um roubo em casa hoje à noite, disse Arthur. Está trancada, observei. Ora, qualquer chave serve para abrir aquela sua cômoda velha. Quando era mais jovem, eu mesmo a abri com a chave do armário do quarto de depósito. Ele muitas vezes dizia coisas desse gênero sem falar a sério, e não dei atenção ao que me disse. Seguiu-me até meu quarto naquela noite, entretanto, com um rosto muito sério. Olha aqui, papai, disse, de olhos baixos. Pode me dar 200 libras? Não, não posso, respondi rispidamente. Tenho sido generoso demais com você em matéria de dinheiro. Tem sido muito bondoso, respondeu, mas preciso desse dinheiro ou não poderei jamais aparecer no clube novamente. Isso seria ótimo, exclamei. Talvez, mas não quer que eu saia de lá desonrado, retrucou. Não aguentaria a desgraça. Tenho de arranjar esse dinheiro de qualquer maneira. E se não vai me dar, tenho de procurar outro jeito. Fiquei muito zangado, pois era a 3ª vez que me pedia dinheiro nesse mês. Não verá mais um tostão meu, gritei, e com isso ele deu um cumprimento de cabeça e saiu do quarto sem dizer mais nada. Depois que ele saiu, destranquei a gaveta da cômoda e vi que meu tesouro estava seguro e tranquei-a novamente. Em seguida, percorri a casa para verificar que tudo estava trancado, um dever que cabe geralmente a Mary, mas achei melhor que eu próprio o fizesse essa noite. Quando desci as escadas, vi Mary junto à janela do hall, que fechou e trancou quando me aproximava. Diga-me, papai, disse, parecendo, achei, um pouco perturbada. Deu licença a Lucy para sair hoje à noite? Claro que não. Ela acaba de entrar pela porta dos fundos. Tenho certeza que foi até o portão do lado para ver alguém, mas acho que isso não é muito seguro. Não devemos deixar que continue. Deve falar com ela amanhã de manhã, ou se preferir, eu mesmo falo. Tem certeza de que está tudo trancado? Certeza absoluta, papai. Dei-lhe um beijo de boa noite e fui para o meu quarto, adormecendo quase imediatamente.
Estou lhe tentando contar tudo que se possa relacionar com o caso, Sr. Holmes, mas peço que faça perguntas sobre qualquer coisa que não lhe pareça bastante clara. Pelo contrário, sua narrativa é extremamente lúcida. A parte a que vou chegar agora é que quero que seja especialmente clara. Não tenho sono pesado e a ansiedade que estava sentindo, sem dúvida, concorreu para torná-lo mais leve ainda. Cerca de 2 horas da manhã fui acordado por algum ruído dentro de casa. Cessou antes que estivesse totalmente acordado, mas tive a impressão que uma janela fora fechada mansamente em algum lugar. Fiquei deitado com os ouvidos atentos. De repente, para meu horror, ouvi o som distinto de passos no quarto ao lado. Saí da cama tremendo de medo e olhei pelo canto da porta de meu quarto de vestir. Arthur! Gritei. Seu vilão! Ladrão! Como ousa tocar nessa coroa? A lamparina de gás estava baixa como a deixara, e meu desgraçado filho, vestindo somente a camisa e calças, estava de pé perto da luz com a coroa nas mãos. Parecia estar torcendo a ponta ou querendo arrancá-la com toda a força. Ouvindo minha voz, deixou-a cair e ficou pálido como um morto. Peguei a coroa, examinei-a. Uma das pontas de ouro, com 3 berilos, estava faltando. Seu canalha! Gritei, fora de mim, de tanta raiva. Você a destruiu, desonrou-me para sempre. Onde estão as pedras que você roubou? Roubei? Exclamou. Sim, seu ladrão, berrei, sacudindo-o pelos ombros. Não está faltando nenhuma pedra, não pode estar faltando, disse. Estão faltando 3 e você sabe onde estão. Será que vou ter de chamá-lo de mentiroso, além de ladrão? Não vi você com meus próprios olhos tentando arrancar mais um pedaço? Já me insultou demais, disse. Não vou suportar mais nada, não direi nenhuma palavra sobre isso, já que resolveu me insultar. Deixarei sua casa de manhã e vou tentar minha vida sozinho. Só deixará nas mãos da polícia, gritei, louco de desgosto e raiva. Vou investigar esse assunto até o fim. Não vai conseguir arrancar nada de mim, disse com uma violência que nunca pensei pudesse demonstrar. Se quer chamar a polícia, então eles que descubram o que puderem. A essa altura, a casa toda acordara, pois eu gritara de raiva. Mary foi a primeira a correr a meu quarto e quando viu a coroa e a cara de Arthur, compreendeu tudo e com um grito caiu desmaiada. Mandei a empregada buscar a polícia e coloquei a investigação em suas mãos imediatamente. Quando o inspetor e um policial entraram em casa, Arthur, que estava de pé sombriamente com os braços cruzados, perguntou se era minha intenção acusá-lo de roubo. Respondi que não era mais assunto privado, que estava no domínio público, já que a coroa era um bem nacional. Estava decidido que a lei tomaria conta de tudo. Pelo menos, ele pediu, não me faça prender imediatamente. Seria para seu bem, assim como para o meu, se eu pudesse deixar a casa por 5 minutos, para poder fugir ou esconder o que você roubou, respondi. Então, ficando consciente da terrível posição em que me encontrava, implorei que se lembrasse que não só minha honra, mas a honra de alguém muito mais alto do que eu estava em jogo, e que ia causar um escândalo que revolucionaria a nação. Poderia evitar tudo se me dissesse
o que fira com as 3 pedras que faltavam? É melhor encarar os fatos. Foi pego em flagrante, nenhuma confissão tornaria sua culpa menos odiosa. Se você fizer o que está em seu poder e nos dizer onde estão os berilos, tudo será esquecido e perdoado. Guarde seu perdão para quem o pedir, respondeu, virando as costas com desdém. Vi que estava por demais endurecido para que minhas palavras o atingissem. Só vi uma coisa a fazer. Chamei o inspetor e mandei prendê-lo. Deram imediatamente uma busca não só em sua pessoa como em seu quarto, todos os lugares da casa onde poderia ter escondido as pedras, mas não encontraram vestígios delas e nem o rapaz abriu a boca. Apesar de todas as nossas súplicas e ameaças, hoje de manhã foi removido para uma cela e eu, depois de passar por todas as formalidades policiais, vim aqui correndo para lhe implorar que use sua perícia para esclarecer o assunto. A polícia confessou abertamente que, no momento, não pode fazer nada, pode gastar tudo que for necessário. Já ofereci uma recompensa de 1000 libras. Meu Deus, que vou fazer? Perdi minha honra, minhas pedras e meu filho, tudo, em uma noite só. Olha, que vou fazer? Segurou a cabeça com as mãos e balançou o corpo de um lado para o outro, murmurando baixinho, como uma criança cujo sofrimento se tivesse tomado insuportável. Sherlock Holmes ficou sentado em silêncio por alguns minutos, com a testa franzida e os olhos fixos no fogo. O senhor recebe muito? Perguntou. Miro, a não ser meu sócio e sua família e ocasionalmente amigos de Arthur. Lord George Bonwell foi lá várias vezes ultimamente. Ninguém mais, acho. Sai muito socialmente? Arthur sai. Mary e eu ficamos em casa. Nenhum de nós gosta muito de sair. Isso não é muito comum para uma moça. Ela é muito quieta. Além disso, não é tão moça assim, já tem 20 anos. O que aconteceu, pelo que disse, parece que a abalou muito também. Profundamente. Está pior do que eu. Nenhum dos dois tem a menor dúvida de que seu filho é culpado? Como podemos ter quando o vi com meus próprios olhos com a coroa nas mãos? Não considero isso uma prova conclusiva. O resto da coroa foi danificado de alguma maneira? Sim, ela ficou torcida. Não acha então que talvez ele estivesse tentando consertá-la? Deus o abençoe. Está fazendo o que pode por ele e por mim. Mas é uma tarefa impossível. O que estaria fazendo lá, em primeiro lugar, se sua finalidade era inocente? Por que não disse logo? Precisamente. E se fosse culpado, por que não inventou uma mentira? Seu silêncio, ao meu ver, pode ser pelas 2 razões. Há vários pontos singulares nesse caso. O que a polícia achou do barulho que o acordou? Acharam que poderia ter sido causado por Arthur fechando a porta de seu quarto? Muito pouco provável. Um homem com intenção de praticar um crime não iria bater uma porta e acordar a casa inteira? E o que disseram no desaparecimento das pedras? Ainda estão sondando o assoalho e examinando a mobília na esperança de encontrá-las. Pensaram em procurar fora da casa? Sim, têm demonstrado uma energia extraordinária. Já examinaram o jardim inteiro minuciosamente. Bem, meu caro senhor, disse Holmes,
Não é óbvio para o senhor agora que esse assunto é muito mais complexo do que o senhor ou a polícia pensaram de início? Pareceu-lhe ser um caso muito simples. Para mim parece extremamente complicado. Considere o que seria a sua teoria. O senhor supõe que seu filho saiu da cama, foi com grande risco a seu quarto, abriu sua cômoda, tirou a coroa, quebrou à força um pedaço, foi para outro lugar, escondeu 3 pedras das 39 tão bem que ninguém conseguiu achá-las e depois voltou com as outras 36 para o quarto onde se expunha ao mais grave risco de ser encontrado. Agora lhe pergunto, essa teoria é válida? Não existe outra, exclamou o banqueiro com um gesto de desespero. Se seus motivos eram inocentes, por que não os explica? É nosso dever descobrir isso, respondeu Holmes. Por isso agora, se me permite, Sr. Holder, vamos para Streathorne juntos passar uma hora olhando mais atentamente os detalhes. Meu amigo insistiu que os acompanhasse em sua expedição, o que estava ansioso por fazer, pois minha curiosidade e compaixão haviam sido despertadas pela história que tínhamos acabado de ouvir. Confesso que a culpa do filho do banqueiro me parecia tão evidente quanto a seu infeliz pai, mas ainda tinha tanta confiança na opinião de Holmes que senti que devia haver bases de ter esperança, já que ele não estava satisfeito com a explicação dada. O pai não disse uma palavra a caminho do longínquo subúrbio ao sul da cidade. Ficou sentado com o queixo afundado no peito e o chapéu puxado sobre os olhos, imerso em profundos pensamentos. Nosso cliente parecia ter adquirido novo ânimo com um pequeno vislumbre de esperança que fora apresentado e chegou até a conversar livremente comigo sobre seus negócios, uma curta viagem de trem e um percurso a pé ainda mais curto nos levaram a Fairbank, a modesta residência do financista. Fairbank era uma casa quadrada de bom tamanho de pedras brancas, um pouco distante da rua, uma entrada da largura de 2 carruagens e um gramado vestido de neve se estendia em frente até os 2 grandes portões de ferro que barravam a entrada. À direita havia um agrupamento denso de arbustos que levava a um caminho estreito entre 2 sebes, se estendendo na estrada até a porta da cozinha e formando a entrada de serviço. À esquerda corria a vereda que levava à estrebaria e que não ficava dentro da propriedade. Era uma via pública, embora pouco usada. Holmes nos deixou parados em frente à porta e andou lentamente em redor da casa, cruzou a frente, seguiu a entrada de serviço e, dando a volta pelo jardim, a vereda que ia para a estrebaria, demorou tanto que o Sr. Holder e eu fomos para a sala de jantar e esperamos juntos à lareira. Estávamos sentados em silêncio quando a porta se abriu e uma moça entrou. Era acima da altura média, esbelta, com cabelos e olhos escuros que pareciam mais escuros ainda, em contraste com a pele muito pálida. Acho que nunca vi um rosto de mulher tão pálido.
Os lábios também eram descorados, mas os olhos estavam vermelhos de chorar. Quando entrou silenciosamente na sala, senti o impacto de sua profunda dor, muito mais do que com o banqueiro de manhã, o que era surpreendente, pois era óbvio que era uma mulher forte, com imensa capacidade de autocontrole. Ignorando minha presença, foi direto ao tio e passou a mão pelos seus cabelos. Num gesto meigo e carinhoso, deu a ordem para que soltassem Arthur. Não foi, papai? Perguntou. Não, não, minha filha, temos que levar essa investigação ao fim. Mas tenho certeza que ele é inocente. Sabe o que são os instintos de uma mulher. Sei que ele não fez nada de mal e o senhor vai se arrepender de ter sido tão severo. Por que ficou calado, se é inocente? Quem sabe, talvez porque estivesse muito zangado de o senhor ter duvidado dele. Como poderia deixar de suspeitá-lo se o vi com meus próprios olhos, com a mão na coroa? Oh, mas só pegara nela para olhar. Oh, por favor, acredita em mim, sei que é inocente. Deixe isso de lado. Não diga nada mais. É horrível pensar em nosso querido Arthur na prisão. Não vou deixar nada de lado até as pedras serem encontradas. Nunca, Mary. Sua afeição por Arthur está lhe cegando quanto às horríveis consequências para mim. Em vez de abafar o assunto, trouxe um cavalheiro de Londres para fazer uma investigação mais minuciosa. Esse cavalheiro? Perguntou, virando para mim. Não, seu amigo. Queria ficar só. Está dando voltas pela vereda da estrebaria nesse momento. A vereda da estrebaria? Disse, erguendo as sobrancelhas escuras. O que espera encontrar lá? Ali deve ser ele quem chega. Espero, senhor, que consiga provar o que tenho certeza, é verdade, que meu primo Arthur é inocente desse crime. Concordo inteiramente com a senhora e espero, como a senhora, que possa prová-lo, disse Holmes, voltando para o capacho para sacudir a neve dos sapatos. Creio que tenho a honra de me dirigir à senhorita Mary Holder. Posso fazer-lhe uma ou duas perguntas? Certamente, senhor, se é para ajudar a esclarecer essa horrível situação. Não ouviu nada a noite passada? Nada, até meu tio começar a falar em voz alta. Ouvi isso e desci. Fechou todas as janelas e portas a noite anterior? Trancou todas as janelas? Sim. Estavam todas trancadas esta manhã? Estavam. Tem uma empregada que tem um namorado? Acho que comentou com seu tio a noite passada que ela saíra para vê-lo? Sim, e foi ela que nos serviu na sala e que talvez tenha ouvido os comentários de meu tio sobre a coroa. Entendo. Está sugerindo que ela podia ter saído para contar ao namorado e que os dois podem ter planejado o roubo? Mas de que adiantam todas essas teorias vagas? Exclamou o banqueiro, impaciente. Quando lhe disse que vi Arthur com a coroa nas mãos? Espere um pouco, Sr. Holder. Voltaremos a esse ponto. Com respeito a essa moça, senhorita Holder, a senhora viu voltar pela porta da cozinha, suponho? Sim. Quando fui verificar se a porta estava trancada, encontrei-a entrando sorrateiramente. Vi o homem também no escuro. A senhora o conhece? Ah, sim, é o rapaz que traz nossas verduras. Seu nome é Francis. Ele estava, disse Holmes, à esquerda da porta, isto é, tinha ido mais longe
no caminho do que era necessário para alcançar a porta? Sim. E há um homem que tem uma perna de pau? Algo parecido com medo invadiu os olhos escuros, expressivos da moça. O senhor é como um mágico, disse. Como sabia disso? Sorriu, mas o rosto magro de Holmes continuou completamente sério. Gostaria muito de ir lá em cima agora, disse. Provavelmente vou querer examinar o lado de fora novamente. Talvez seja melhor olhar as janelas de baixo antes de subir. Foi rapidamente de uma a outra, parando apenas na grande janela que dava do hall para a vereda da cocheira. Esta ele abriu e examinou cuidadosamente o peitoril com a poderosa lente. Agora vamos subir. O quarto de vestir do banqueiro era mobiliado simplesmente, com um tapete cinza, uma grande cômoda e um espelho longo. Holmes foi primeiro até a cômoda e examinou a fechadura. Qual foi a chave que foi usada para abri-la? Perguntou. A que meu filho mesmo mencionou. A serve de depósito de lenha do armário no quarto que... E onde está essa chave? É essa que está ali em cima. Sherlock Holmes pegou a chave e abriu a cômoda. É uma fechadura silenciosa, disse. Não é de admirar que não tenha acordado. Esse estojo, presumo, contém a coroa. Vamos dar uma vista de olhos. Abriu o estojo e depositou-o sobre a mesa. Era uma amostra magnífica de arte de joalheria e as 36 pedras as mais lindas que já vi. Em um dos lados da coroa havia um pedaço quebrado, deixando uma beira irregular, onde a ponta que segurava 3 pedras havia sido arrancada. Bem, Sr. Holder, disse Holmes, aqui está uma ponta que corresponde à que foi infelizmente perdida. Peço-lhe que tente quebrá-la. O banqueiro recuou, horrorizado. Nem pensaria em fazer uma coisa dessas, disse. Então eu mesmo faço. Holmes exerceu a máxima pressão sobre a ponta, mas nada aconteceu. Senti que cedi um pouco, disse, mas, embora tenha uma força excepcional nos dedos, levaria um tempo enorme para quebrar um pedaço. Um homem comum não conseguiria. Então, o que pensa que aconteceria se conseguisse quebrar a coroa, Sr. Holder? Haveria um estalo como um tiro de revólver. Vai me dizer que tudo isso aconteceu a poucos passos de sua cama e que o senhor não ouviu nada? Não sei o que pensar, tudo está muito obscuro, mas talvez fique mais claro à medida que prosseguirmos. O que a senhora pensa, senhorita Holder? Confesso que estou tão perplexa quanto meu tio. Seu filho não usava sapatos nem chinelos quando viu? Não usava nada, a não ser as calças e a camisa. Obrigado. Na verdade, fomos favorecidos com uma sorte extraordinária nessa investigação e será inteiramente nossa culpa se não conseguirmos elucidar o mistério. Com sua permissão, Sr. Holder, continuarei minhas investigações lá fora. Saiu sozinho a pedido seu, pois explicou que pegadas desnecessárias tornariam sua tarefa mais difícil. Trabalhou por 1 hora ou mais, voltando finalmente com os pés carregados de neve e as feições impenetráveis como sempre. Acho que vi tudo que há para ver, Sr. Holder, disse. Posso servi-lo melhor voltando a meus aposentos. Mas as pedras, Sr. Holmes, onde estão elas? Não posso dizer. O banqueiro torceu as mãos.
Nunca mais as verei, exclamou. E meu filho? O senhor me dá alguma esperança? Minha opinião não se modificou em nada. Mas, pelo amor de Deus, qual foi esse drama que ocorreu em minha casa ontem à noite? Se o senhor pode ir me ver na rua Baker amanhã de manhã, entre 9 e 10 horas, terei o prazer de fazer o possível para tornar tudo mais claro. Entendo que me dá carte blanche para agir pelo senhor, desde que recupere as pedras e que não há limite para a quantia que tenha de despender. Daria toda a minha fortuna para reaver as pedras. Muito bem. Estudarei o assunto de agora. Até lá. Até logo. É possível que eu tenha de voltar aqui antes de hoje à noite. Era evidente para mim que meu companheiro já chegara a uma conclusão, embora não tivesse a menor ideia de qual poderia ser. Várias vezes na viagem de volta a casa tentei sondá-lo nesse ponto, mas ele sempre desviou a conversa para outro assunto, até que desisti. Não eram ainda 3 horas quando nos encontramos novamente em nossa sala. Foi depressa para o quarto e desceu dentro de poucos minutos, vestido como um vagabundo, com a gola do casaco puído e lustroso levantada, uma echarpe vermelha suja e botas gastas. Era um perfeito espécime da classe. Acho que estou passível, disse, olhando-se no espelho acima da lareira. Gostaria que viesse comigo, Watson, mas receio que não dê certo. Pode ser que esteja na pista certa ou pode ser que esteja seguindo um fantasma. Breve saberei qual dos dois. Espero estar de volta dentro de poucas horas. Cortou uma fatia de carne do pernil que estava em cima do aparador, colocou-a entre 2 fatias de pio e, enfiando essa rude refeição no bolso, partiu em sua expedição.